Amigos do Sport Center, para falar do São Paulo, eu vou dividir este boletim em dois. Primeiro, sobre a pré-temporada que acontece em Orlando, mais 2 treinamentos foram realizados no complexo da ESPN, nesta cidade norte-americana, nesta sexta-feira. Já são 4 atividades sob o comando do técnico Zubeldia. O primeiro amistoso acontece na quarta-feira que vem, contra o Cruzeiro, lá mesmo em Orlando. Por enquanto, o Zubeldia trabalha com 28 atletas, mas 2 vão chegar neste final de semana. Bobadilha, que devido a uma forte virose permaneceu na capital paulista em recuperação, e Enzo Dias, que está vindo por empréstimo do River Plate, já realizou exames médicos e vai ser, obviamente, apresentado juntamente com Oscar durante esta pré-temporada. Mas quem já conversou com os jornalistas foi a dupla sensação do ano passado. 2 jogadores que, quando saíram por lesão, desestruturaram o meio de campo do São Paulo. Pablo Maia, que está em processo final de recuperação, e Alisson, que já voltou a atuar no final de 2024. Temos muitos jogadores de qualidade, sem dúvida nenhuma é meu parceiro, minha dupla aí, né? Mas como disse, tem grandes volantes também dentro da equipe que foram muito importantes no passado, assim como, né, o Luiz Gustavo, que é um cara que nos ajuda muito no dia a dia, nos ensina muito, né? O Marco Antônio também, que chegou assim em seguida da lesão, assim como outros grandes jogadores que a gente tem, né? O Longo também, então a gente, né, espera, né, quem sabe deixar nas mãos do treinador, é ele quem vai decidir. Para mim e pro Alisson, né, a gente passou por um momento muito difícil, mas eu acho que a gente teve o apoio de todos e isso aí foi muito importante para a gente. E é muito importante essa pré-temporada para que a gente faça um período muito bom para que a gente almeja coisas grandes nesse ano. Agora voltamos para o lado das negociações aqui no Brasil. Natanael, lateral direito do Coritiba, de 22 anos, ficou bastante complicado. Por quê? Porque o São Paulo tinha oferecido 8 milhões em 2 parcelas ao Coxa. O Atlético Mineiro foi em busca do jogador e ofereceu 12 milhões. O São Paulo tentou equiparar colocando o Luan, volante que voltou de empréstimo do Vitória na negociação. Porém, o próprio Luan não se mostrou muito disposto a jogar pela equipe paranaense na Série B. Hoje, Natanael está muito mais próximo de ser anunciado pelo Atlético do que em continuar a negociação com o São Paulo. Por isso, Lucas Rosa, 24 anos, lateral direito do Valladolid, time espanhol, está na mira do São Paulo. É uma negociação bem difícil porque ele é titular absoluto nessa equipe espanhola. Mas o São Paulo está tentando. Tentou um empréstimo, não deu resultado, agora está tentando uma compra em definitivo. E sobre o Wendel, assinou um pré-contrato com o atleta dia 7 de janeiro. O São Paulo agora fica em compasso de espera que o Porto procure o São Paulo ou que o staff de Wendel possa fazer com que o Porto desista, que ele cumpra o contrato até julho para que ele se apresente ainda neste primeiro semestre. Aqui do CT da Barra Funda, Eduardo Afonso para os canais ESPN. É que a gente fala agora do São Paulo. Vamos viajar? Vamos lá para os Estados Unidos, onde o São Paulo faz a pré-temporada, já está treinando, e quem está por lá também é o nosso repórter Éder Kraskini. Chega mais, Éder, conta pra gente as novidades. Oi, Luísa, oi, PVC, aqui direto de Orlando, do complexo da ESPN, onde o São Paulo se prepara, faz a sua pré-temporada para o amistoso da UFC Series. Esse aqui é o segundo treino do Tricolor, ainda sem nenhum lateral esquerdo, tá? Vou explicar por quê. O Enzo Dias é esperado amanhã, deve chegar somente amanhã à noite, no sábado, e aí o primeiro treino dele somente no domingo. O Patrick, que era o único lateral esquerdo do elenco, ainda não fez nenhum treino. Ontem ele não participou, hoje de manhã ele ainda não participou e a tendência é que não participe também à tarde. O Patrick teve dengue durante as férias e está com as plaquetas baixas. Ele vai fazer pela primeira vez o exame aqui nos Estados Unidos e espera a contagem de plaquetas subir para poder ser liberado para treinar. Então o São Paulo ainda treinando sem lateral esquerdo. Ah, isso está fazendo falta? Ainda não. Ontem o Zubeldia comandou um treinamento em espaço reduzido de times 9 contra 9. Mas durante aí a pré-temporada com certeza faria falta. Sorte que o Enzo Dias acertou, chega aí para treinar, deve treinar já no domingo, e o Patrick é esperado, vamos ver o resultado do exame dele hoje, mas também deve conseguir fazer a pré-temporada, não deve perder toda a pré-temporada não. Então as informações aqui direto de Orlando, um abraço.
Um abraço, Éder. Valeu pelas informações. Ó, o São Paulo com problemas nas laterais, esperando ainda, então sem lateral esquerdo neste momento. E aí, PVC, é inevitável a gente atualizar a situação do Wendel, né? Que o São Paulo já tem um pré-contrato assinado, então no meio do ano já é garantido que ele chega, mas tem uma tentativa de antecipação. E aí, como é que está o São Paulo nessa história? O São Paulo já, olha, eu não vou mais entrar no jogo do Porto, que tá com dificuldade ali para resolver essa situação, e tem o lado do jogador também, né? O jogador tem interesse em jogar, ele precisa que isso seja resolvido. Bom, vamos só arredondar uma história, até que o Éder Daschini publicou hoje no UOL, na página do UOL Esporte você vai ler ali, o São Paulo retira a oferta ao Porto. Aí que tem uma questão semântica, eu vou tratar assim, tá? Porque o que acontece? O São Paulo não fez uma proposta oficial em papel timbrado e mandou para o Porto. Tá aqui, ó, eu mando o Moreira e você me manda o Wendel, e depois de 1 ano e meio você tem uma porcentagem do contrato do Moreira. Isso não foi em papel timbrado. Isso foi em conversas por e-mail. Então, tecnicamente, não existe uma proposta formal, mas existiam conversas com o Henriques e com o Zubizarreta, que é diretor esportivo do Porto. Isso estava tudo alavancado e o Porto foi enroscando sem responder a questão do Moreira. Tem uma versão de que o Porto pediu uma parte em dinheiro, São Paulo sempre disse que não tinha essa parte em dinheiro e que esperava uma resposta do Moreira. Bom, a partir do momento em que o Porto não respondeu, o São Paulo passou a ter uma estratégia, a gente detalhou isso no começo da semana. O São Paulo assinou o pré-contrato com o Wendel, a gente trouxe aqui de primeira na segunda-feira, informação do André Hernan. Então o Wendel já é jogador do São Paulo, mas a partir de junho. Aí o São Paulo está se fazendo de morto. Semanticamente, o Éder diz que retirou a oferta e eu digo, o São Paulo está se fazendo de morto. São Paulo conversou com o Porto sabe o que o São Paulo quer. A partir deste momento, o São Paulo tem 2 laterais esquerdos, o Enzo Dias e o Patrick Lança. O Porto sabe que ele tem os 2 laterais. Então, o que o São Paulo está fazendo? Eu estou aqui confortável. Estou esperando sua resposta. Você não vai me responder, não? Não, tudo bem, vamos tomar um café? Vamos tomar um café aqui. Beleza. Se você quiser me responder, você me responde. Porque eu já tenho 2 laterais. Nesse meio tempo, o Wendel vai tentar a liberação no Porto. O Wendel vai conversar com a diretoria e vai dizer, cara, vocês vão me pagar aqui 6 meses de salário e eu vou ficar aqui sem jogar. Para mim é melhor jogar e para vocês é melhor não me pagar. Deixa que o São Paulo me paga. E isso, assim como o caso do Andrés Pereira, vai se arrastar até a última semana da janela. Com uma diferença. O Porto não tem mais o que fazer com o Wendel. Porque se tiver uma proposta do Zenit em 31 de janeiro, já era, ele já assinou o contrato com o São Paulo. Então o São Paulo está confortável. O São Paulo quer o jogador agora e o São Paulo acredita que o Wendel vai conseguir a liberação até o início de fevereiro. Mas o São Paulo está ali. Não, beleza. Por você não quer me responder? Tudo bem. Já tenho 2 laterais. E está esperando o Wendel conseguir a liberação. Fala, Má, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a edição de hoje do Gazeta Esportiva. Pois é, dei uma saidinha, fui gravar uma pauta especial que irá ao ar aqui no Gazeta Esportiva dos próximos dias, mas é claro, lógico, não poderia deixar de falar do São Paulo na nossa edição de hoje. São Paulo que segue lá nos Estados Unidos, claro, para sua pré-temporada na cidade de Orlando, depois vai para Fort Lauderdale, Miami, ali no estado da Flórida, enfim, pré-temporada importante do São Paulo nesse ano de 2025. Ontem treinamento em 2 períodos, no período da manhã e também no período da tarde, pela manhã na academia e à tarde no campo. Hoje também treino em 2 períodos, mas as 2 atividades no campo, lá no complexo da ESPN, na cidade de Orlando, onde tem os parques temáticos todos por lá. São Paulo que no dia 14, na semana que vem, deve apresentar oficialmente o meia Oscar, que deve vestir a camisa 8 do tricolor. Inclusive, um dos representantes aí da patrocinadora Master do São Paulo estará nessa entrevista coletiva, porque essa patrocinadora vai ajudar a pagar os vencedores
vencimentos aí do Oscar, que tem contrato de 3 anos com o São Paulo Futebol Clube. O presidente Júlio Casares, claro, também estará presente nessa apresentação, nessa coletiva. Presidente que viaja amanhã lá para os Estados Unidos, ainda não está com a delegação, ficou por aqui para resolver outros tipos de problemas aqui no Brasil. São Paulo que segue tentando reforçar as laterais aí do elenco do técnico Luiz Ubeldia. Já tem o Enzo Dias por empréstimo junto ao River Plate, tem pré-contrato com o Wendel, jogador do Porto lá de Portugal, segue tentando a contratação do Natanael, lateral direito do Coritiba. E agora informação que vem dos amigos lá do Globoesporte.com, o meu querido Marcelo Braga, que o São Paulo está de olho no Lucas Rosa, jogador aí de 24 anos, revelado pelo Palmeiras com passagem pela Juventus da Itália e que está no Valladolid da Espanha. Ele tem contrato com o clube espanhol até o meio do ano que vem. O São Paulo teria tentado um movimento por um empréstimo nesse primeiro momento. Valladolid não gostou e as tratativas seguem então para o São Paulo reforçar a lateral direita. Perdeu o Rafinha, que foi para o Coritiba, e o Igor Vinícius deve começar a temporada como titular do São Paulo. Tá certo, Marina? Beijo grande para você aí, bom programa para todo mundo e até uma próxima. Valeu, Zé. E aí, Bacérgio, essas informações que o José Paes trouxe pra gente? O São Paulo vem trabalhando arduamente nos bastidores para fechar a montagem do elenco, pelo menos para o primeiro semestre de 2025. Já fechou com Enzo Dias, o Wendel tem um pré-contrato assinado, mas se o Porto não topar liberá-lo antecipadamente, o Wendel, que é um grande jogador, disputou a Copa América com a seleção brasileira, só chegaria em julho, né? Então perderia o primeiro semestre. O Enzo Dias ainda não embarcou para os Estados Unidos. O São Paulo ainda não tem um outro lateral direito definido. Então o Zubeldia está comandando a pré-temporada, que já é curta, sem o elenco estar completamente construído. E isso, obviamente, afeta principalmente o desempenho do São Paulo nesse início de temporada, porque vai começar a temporada com um time e pode ser que conforme os reforços venham chegando, o time vai passando por transformações no decorrer das competições, o que não é o cenário ideal. De toda maneira, o São Paulo, mesmo com um orçamento curtíssimo, vem se esforçando para contratar jogadores, sempre na base de um empréstimo ou tentando atrair atletas que já estão na fase final do seu contrato com um outro clube, podendo assinar um pré-contrato e chegar ao São Paulo de graça, que assim a diretoria não precisa investir uma grande quantidade de dinheiro. Essa é a realidade do São Paulo atual. Contratou o Oscar, uma badalada contratação, é verdade, mas a tendência é que os outros nomes que sejam integrados ao elenco sejam nomes mais modestos e que se adequem à realidade financeira do São Paulo. De toda forma, eu vejo o elenco bastante competitivo, principalmente o time titular é um time que tem capacidade aí para brigar de igual para igual com as potências do futebol brasileiro. Elenco já é uma outra história. A informação que a gente ouvia nos últimos meses do ano passado, novembro para dezembro, era de que 2025 seria um ano extremamente difícil para o São Paulo, que se o Zubeldia quisesse ficar, seria para aceitar todas as dificuldades que o clube teria, que seria uma coisa muito complicada. Gente, por tudo isso que nós estamos acompanhando, acho que o time de São Paulo esse ano talvez seria melhor que o do ano passado. Muitos jogadores saíram, o elenco ficou mais enxuto, é verdade. Peças importantes de reposição, reservas que entravam toda hora foram embora, isso pode fazer falta. Wellington Rato, Nestor, o Lisieiro até foi útil no final do ano, aí na lateral esquerda principalmente. Mas se você pegar agora, do meio para frente, para mim tá melhor. Você pega Pablo Maia, Alisson, ainda tem o Luiz Gustavo que renovou, Oscar, Lucas, Luciano, Caleri, tem o Eric que pode render mais, tem o Ferreirinha, que é uma grande alternativa. Então, gente, São Paulo está na parada aí para encarar qualquer um de frente. Se chegou na Libertadores ano passado com o time que estava, esse ano pode fazer pelo menos igual. Então é isso aí, galera. Para você que é São Paulo de coração que chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like para estar fortalecendo nosso canal do São Paulo aqui. Família, São Paulo aí segue bem atuante aí no mercado da bola aí, né? Tentando trazer algumas contratações pontuais aí para o elenco. Nossa primeira contratação, como todo mundo sabe, foi Oscar. A segunda, Enzo Dias, e a terceira, Wendel. Contratações pontuais, meio e as duas laterais. Agora tá faltando a lateral direita. São Paulo vem atuando aí, tá de olho no lateral Lucas Rosa, lá do clube da Espanha, lá que eu não me recordo o nome agora. Um jogador que foi revelado pelo Palmeiras. São Paulo tá de olho nesse atleta. Ele fez até uma oferta
de 1,5 milhão de euros. Porém, o clube lá da Espanha recusou e fez uma contraproposta para São Paulo de 3,5 milhões de euros. Porém, São Paulo está analisando essa oferta e vai ver se vai ser viável pagar. Acredito que o São Paulo não deva pagar, até porque o São Paulo não é um clube que chega nos denominadores mais ou menos aproximados que os clubes querem. E a gente está vendo a novela aí, o que está acontecendo com ele. Mas vamos ver o que vai lidar aí nos próximos dias, né? Falando de Wendel, São Paulo aí segue aí tentando a liberação dele junto ao Porto. Porém, saiu ontem que o São Paulo tinha retirado uma proposta que fez junto ao Porto para fazer com que o Porto liberasse o Wendel e está deixando agora lá o clube português pensar o que vai fazer, porque assim, Porto, se ficar com o Wendel, como não vai usar o atleta, vai ficar com 6 meses o atleta no banco ali, pagando o salário dele. A estratégia do São Paulo é fazer com que o Wendel convença os diretores do Porto a liberar ele. E isso daí acredito que possa sim acontecer. Porém, o Porto e o São Paulo nessa contratação acabaram se desgastando demais, se desgastando mesmo ao ponto de o Porto querer acionar o São Paulo na justiça esportiva. É, vamos falar aqui de Natanael, né? Atleta que estava quase certo com São Paulo, porém o Atlético Mineiro entrou no meio e parece que vai levar o atleta, né? São Paulo aí estava quase contratando um atleta, o Atlético Mineiro veio, acredito que tenha feito uma oferta financeira bem maior do que a do São Paulo e o atleta deve se encaminhar ali para o Atlético Mineiro. O São Paulo está treinando lá nos Estados Unidos, lá no complexo da ESPN. É, Ontem eu vi alguns treinos não, ontem eu vi os treinos e vi muito torcedor também reclamando, falando que o Zubeldia tem escalado o Oscar como meia esquerda e não como meia central. Galera, o Oscar atuava assim lá no Xangai Ports. Porém, eu concordo em alguns pontos com vocês. São Paulo tá precisando de um meia central e o Oscar tem que ser esse cara. Só que o Zubeldia tá testando isso para não tirar a titularidade de Luciano e deixar a Ferreirinha no banco. Seria. Eu vou começar de frente para trás. Caleri, Luciano, Lucas numa ponta como meio direito, Oscar na outra como meio esquerda. É, meio, meio, Alisson, Pablo Maia, zagueiros, Arboleda, Alan Franco, laterais, Igor Vinícius e Enzo Dias. Esse seria o time do São Paulo montado ali no 4-4-2. Porém, me preocupa esse time porque é aquilo que eu venho falando desde o outro ano. Time dessa forma acaba sendo bem previsível, que é um time que ataca e não tem contra-ataque. Quem é o cara de velocidade que vai puxar contra-ataque nesse time? Lucas. Só ele. O resto não tem velocidade para puxar um contra-ataque ali. Por isso, para mim, o time ideal era Luciano no banco, Oscar no meio, Ferreirinha na ponta, Lucas em outra. Os dois para puxar contra-ataque. Galera de centroavante. E o do meio para trás, vocês sabem quem é. Pablo Maia, Alisson, Arboleda, Alan Franco, é, Igor Vinícius, Enzo Dias e Rafael. Esse para mim seria o time ideal. Comenta aí qual seria o seu time ideal. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais uma vídeo aqui. Até a próxima. Valeu!